Ei pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que estejam bem. Nós estamos aqui hoje para discutir algumas questões relativas ao último concurso de contagem para a educação, tá bom? Então vamos lá, questão número 9. A portaria SEDUC número 48 de 21 de dezembro de 2017 estabelece que o ensino fundamental com duração de 9 anos será organizado em 4 etapas denominadas ciclos de aprendizagem, visando estruturar o trabalho educativo de modo a garantir as aprendizagens básicas dos estudantes no âmbito de uma proposta educacional que reconhece. Está explícito lá, gente, na portaria, o que está preconizado na letra C, a pluralidade econômica e sociocultural da população de Contagem, as características e particularidades das diferentes fases de desenvolvimento humano, bem como as especificidades curriculares de cada etapa e ano escolar. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos analisar alternativa por alternativa e ver se a gente poderia tirar alguma dessas coisas se a gente não soubesse efetivamente que era a letra C. Letra A pluralidade existencial. Vejam que a pluralidade existencial é uma coisa muito subjetiva, então fica muito difícil a gente garantir uma proposta educacional reconhecendo a pluralidade existencial, é muito subjetivo. Então essa já é uma alternativa que a gente deixaria de lado por conta dessa questão existencial. Letra B, a pluralidade familiar e sociocultural da população de Contagem. De uma certa forma, o sociocultural já entra também a questão familiar, né? Da pluralidade também sociocultural familiar. Então, o familiar aí está dentro do sociocultural, a gente pode pensar que não é bem por aí. A letra C é a resposta correta. A letra D, gente, já pega em uma palavra que nós discutimos muito, inclusive, no nosso curso presencial, a palavra unicamente. Todas as vezes que a gente vem em concurso, unicamente, somente, a gente já fica de olho que provavelmente essa tem erro. Então, com certeza, essa questão unicamente, a pluralidade econômica, apresenta erro por causa disso também, tá? A questão 12 é uma questão que deu possibilidade, né? Nós fizemos um recurso para anulação dessa questão, por quê? Lá na redação dada pela Lei 13.849 de 2019, fala sobre essa questão da matrícula, né? Do acesso à educação, à escola pública e gratuita. Então, lá está explícito o seguinte, ó, no artigo 53, tá? A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhe acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Todas as respostas que a gente viu, gente, nessa questão da diretora, estão erradas. Por quê? Porque a negativa pela vaga não seria por conta da inexistência das vagas, e sim por conta de que a instituição não oferece aquela etapa em que a família está precisando, por exemplo, o ensino médio. Então, teoricamente, a questão, as alternativas induziram o candidato ao erro. Por isso, foi solicitado a anulação desse gabarito, tá? Dessa questão. Próximo aí, 16. Na questão 16 está explícito assim, ó. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Sendo assim, os currículos devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Conforme a legislação, analise as opções a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, então, fazer a análise alternativa por alternativa. Isso está no artigo 26, tá? Primeiro, o conteúdo relativo ao ensino da língua inglesa será obrigatório a partir do 2º ano do ensino fundamental. Falso. Lá está falando que será obrigatório a partir do 6º ano. Segundo, o
O conteúdo relativo ao ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, isso está explícito lá, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Verdadeiro. Próximo, os conteúdos relativos às artes visuais, à dança, à música, ao teatro, que teoricamente estão dentro daquele ensino da arte que foi citado logo acima, são linguagens que constituirão o componente curricular e serão incluídos como temas transversais. Não, eles são componentes curriculares obrigatórios da educação básica e não entrando dentro dos temas transversais. Então, essa é falsa. Próximo, os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, além da educação alimentar e nutricional, serão incluídos como temas transversais. Verdadeiro. E o último, o conteúdo relativo ao ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Verdadeiro. Então, tá certo aí, gabarito letra C, FV, FVV, tá? Próxima questão 18. A Constituição Federal estabeleceu o princípio da gestão democrática do ensino público, a qual foi regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96, instituído o direito e o dever da participação de todos os que atuam nos sistemas e nas escolas públicas, coletivo esse formado por professores, gestores, pessoal técnico administrativo, pais, alunos, representantes da comunidade local. No Sistema Municipal de Ensino de Contagem, a ênfase dada na educação escolar se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, inspirado nos princípios e fins da educação nacional. Sobre a organização do Sistema Municipal de Ensino de Contagem, analise as assertivas a seguir. Isso está no artigo 21 e 22 da Lei 4203, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a organização administrativo-pedagógica do estabelecimento de ensino público e privado é regulada pelo Conselho Municipal de Educação em consonância com definições da Secretaria Municipal de Educação. Errado. A organização administrativo-pedagógica do estabelecimento de ensino pública, tá? Falso. 2. Transparência dos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros e centralização das decisões sobre o processo educacional. Olha, quem esteve com a gente lá presencialmente sabe das nossas discussões com relação a essa palavra centralização e descentralização, a questão da gestão democrática. Então, essa alternativa está falsa, porque na verdade é a descentralização e não a centralização. 3. Participação dos profissionais da educação e dos pais ou responsáveis pelos alunos na elaboração da proposta pedagógica da escola e a autonomia das escolas na gestão pedagógica, administrativa e financeira. Ok, verdadeiro. 4. Atendimento gratuito em creches e pré-escolas com o objetivo de desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. Verdadeiro. 5. Autonomia das escolas públicas municipais na composição, atribuições e funcionamentos dos colegiados escolares, que contam com a participação do diretor da escola e representantes da comunidade local e dos trabalhadores em educação. Veja, quando a gente fala da composição, atribuição e funcionamento dos colegiados escolares, isso tudo é submetido à aprovação mediante parecer técnico do Conselho Municipal de Educação. Então, não tem essa autonomia, é necessária essa aprovação, de acordo com regulamentação, inclusive. Então, essa questão está errada. Está correto o que se afirma em letra A, 3 e 4. Vamos lá agora para a questão 27. Na questão 27 está escrito assim: ensinar a ler e escrever é um desafio que transcende amplamente a alfabetização em sentido estrito. O desafio que a escola enfrenta hoje é o de incorporar todos os alunos à cultura do escrito. É o de conseguir que todos os seus ex-alunos cheguem a ser membros plenos da comunidade de leitores e escritores. Participar da cultura escrita supõe apropriar-se de uma tradição de leitura escrita. Supõe assumir uma herança cultural que envolve o exercício de diversas operações com os textos e a colocação em ação de conhecimento sobre as relações entre os textos, entre eles e seus autores, entre os próprios autores, entre os autores, os textos e seus contextos. Então, está falando aí
o desafio da alfabetização e do letramento. Na concepção de Deila Lerner, para concretizar o propósito de formar todos os alunos como praticantes da cultura escrita, é necessário, vamos lá então, a. Preservar o patrimônio sociocultural de certos grupos sociais mais do que os outros. Toda vez que a gente pensar isso assim, está priorizando um grupo em detrimento de outro, isso está equivocado. Por quê? Porque a gente fala muito da questão do direito à educação de forma igualitária, ao direito a todos. Então, está errado. Nenhum grupo tem que ser mais preservado do que outros, tá? Letra B. Reconceitualizar o objeto de ensino e construí-lo, tomando como referência fundamental as práticas sociais de leitura e de escrita. Bacana, por mim tá perfeita. Vamos ler a letra C para ver se tem alguma alteração. Instaurar na escola um projeto de leitura e escrita no modelo de práticas aristocráticas, visando a tendência de mudança. Vamos pensar, práticas aristocráticas? O que isso quer dizer? Será que uma prática aristocrática visa a tendência de mudança? Em momento nenhum isso foi considerado aqui nesse texto. Então, de forma nenhuma, letra C incorreta. Letra D, estruturar o ensino da leitura e da escrita conforme um eixo temporal único. Não, nós estamos falando aqui de diversas vertentes. Uma progressão linear, acumulativa, irreversível? Não, de forma nenhuma. Então, resposta correta, letra B. E a última questão que nós vamos discutir hoje, a questão 33, fala o seguinte. Segundo Soares, os estudos sobre alfabetização e letramento têm contribuído para uma importante reflexão sobre as possibilidades pedagógicas escolares nas diferentes culturas. A autora afirma que a temática da alfabetização e do letramento demanda múltiplas metodologias, algumas caracterizadas por ensino direto, explícito e sistemático, outras por ensino incidental, indireto e subordinado a possibilidades e motivações das crianças, ou seja, exige aí uma multiplicidade de olhares tendo em vista ali o indivíduo. Tendo em vista a concepção de Soares, 2003, analise as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, o processo de letramento é feito por meio do ensino direto e explícito das relações grafofônicas. Não, gente, nós estamos falando aqui, né? Qual que é a concepção que a gente entende de alfabetização e do letramento, que vai muito além desse ensino direto, então não, tá falso. Próximo. A alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita. Ok, muita gente ficou na dúvida assim, mas isso é letramento. Ela não faz essa distinção de que a alfabetização é apenas a decodificação. A alfabetização também perpassa por essa questão das práticas sociais da leitura e da escrita. Verdadeiro. Próximo. Dissociar a alfabetização e letramento é um equívoco, porque a entrada da criança no mundo da escrita ocorre simultaneamente. Verdadeiro, nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Próximo. O letramento precede o processo de alfabetização. O que precede? Vem antes. Falso, né? Porque antes de dominar a escrita, a criança precisa dominar os processos de codificação e decodificação. Falso, não precede. E o próximo, alfabetização e letramento são processos de natureza fundamentalmente diferente, envolvendo conhecimentos, habilidades e competências específicos, que implicam formas de aprendizagem diferenciadas e procedimentos diferenciados de ensino. Verdadeiro é o que está, inclusive, sendo colocado no texto, tá bom? Nós queremos aproveitar aqui e convidar você para fazer o curso com a gente da PBH, que já está vindo aí o edital. Vai ser um prazer enorme ter vocês lá com a gente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, sucesso! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Passou o dia 3 e eu tenho certeza que os resultados foram excelentes. Pois bem, meu nome é Gleice Merique de Oliveira. Eu trabalhei com os assuntos de gestão, planejamento e avaliação e fiquei muito satisfeita porque a prova, do concurso de contagem, ela trouxe os assuntos que nós tanto estudamos, gente, no cursinho da Fátima. Eu vou estar compartilhando aqui o material,
a proposta hoje é passar por algumas questões para a gente rever essas questões e estarmos pensando qual é a linha de raciocínio que deveria ter sido usada ou que foi usada por você no momento do acerto, né? Então, está aqui a correção desses itens. Então, são mais ou menos uns 8 itens. O primeiro item é o item de número 15. Eu vou pedir desculpa pelo material, porque nós não conseguimos o material em PDF, então isso aqui é uma foto, né? Que um aluno, né? Sempre nós temos esses alunos que compartilham conosco os resultados. Então, eu trouxe, fiz um recorte desses resultados, né, das questões que dizem respeito à gestão, planejamento e avaliação, e trouxe para vocês. Então, a questão 15 diz assim: Solange é uma boa professora. Todas as semanas, ela propõe uma atividade com perguntas objetivas que indicam o conhecimento que seus alunos estão adquirindo. Com o resultado, ao longo dos bimestres, ela consegue monitorar o que os alunos sabem e o que não aprenderam com as suas aulas. Descobre ainda quais são os alunos que provavelmente serão aprovados e os que ficarão de recuperação. E a pergunta é a seguinte: sob a concepção de Lucchesi, o que a professora Solange está fazendo? Lembra que Lucchesi, ele coloca que a avaliação ele tem 3 grandes momentos. Nós temos o primeiro momento que ele chama de diagnóstico, temos o segundo momento que ele chama de processual, e alguns autores, como a Jussara Hoffmann, né, eu disse para vocês, vai chamar de formativa, e o último momento que ele vai chamar de somativa. Então, quando a professora, ela volta, e ela vai monitorando o conhecimento. Quem monitora o conhecimento é porque está realizando um processo de acompanhamento. Monitoramento tem a ver com processo de acompanhamento e não apenas com o resultado final, tá? Então, ela está verificando a aprendizagem. É claro que essa verificação vai dinamizar o processo de ensino-aprendizagem dela. Por quê? Porque ela vai saber exatamente em que patamar os meninos estão, as meninas estão, e a partir dali ela vai redimensionar o planejamento dela. Mas ela está essencialmente realizando um processo de monitoramento ou de verificação da aprendizagem. Tá bom, gente? A outra questão é a 17, que vai falar o seguinte: leia o texto a seguir. Na escola, os distúrbios disciplinares, a violência, o autoritarismo nas relações interpessoais são alguns dos maiores problemas sociais da atualidade e vem comprometendo a busca por uma educação de qualidade. São fenômenos complexos cujo enfrentamento requer disposição e preparo para buscar caminhos não autoritários. Enfrentar esses fenômenos exige dos profissionais da educação uma nova postura democrática e dialógica, que entenda os alunos e as alunas não mais como sujeitos passivos ou adversários que devem ser vencidos ou dominados. O caminho está no reconhecimento dos estudantes como possíveis parceiros de uma caminhada política e humana que almeja a construção de uma sociedade mais justa, solidária e feliz. Então, tudo a ver com a sociedade, com a gestão democrática, que tem a ver com o engajamento, com a participação ativa dos sujeitos que estão envolvidos, né? Esse trecho foi tirado do programa Ética e Cidadania, Construindo Valores numa Escola e na Sociedade, Relações Étnico-Raciais e de Gênero. E aí vem assim: em relação à construção de relações e espaços democráticos no âmbito escolar, analise as assertivas abaixo e marque V para as questões verdadeiras e F para a falsa. Então, o contexto é o espaço democrático numa relação de diversidade que prevê a participação ativa de todos. Então, primeira questão:
A solução satisfatória de um conflito exige que nos afastemos do nosso próprio ponto de vista para contemplarmos simultaneamente outros pontos de vista diferentes e muitas vezes opostos ao nosso. Sim, gente, é verdade. Numa proposta democrática, eu não posso achar que é correto apenas a forma como eu penso ou a partir dos meus valores. Eu preciso, numa situação de conflito, ouvir os dois lados e pesar, de fato, o que ocorreu naquela situação. E, às vezes, a pessoa, né, a reação da pessoa, o que ela fez, ou ela está com a razão naquele momento, mas os valores dela são totalmente diferentes dos meus. Mas isso não quer dizer que ela vai ser injustiçada porque meus valores não batem com os dela. Então, eu tenho que me afastar daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito naquele momento, para ser o mais justa possível. Não é à toa, né, que o símbolo da justiça é cego, né? Ela vem sempre, né, com a mulher com uma tarja, né, nos olhos. Para uma formação que visa a construção de valores de democracia e de cidadania, é necessário ignorar os conflitos pessoais e sociais vividos por seus atores e conceder um lugar relevante às relações individuais. Não, gente. Ao contrário, a democracia, ela é conflituosa por si só, porque à medida que ela dá visibilidade à livre expressão, né, as pessoas podem se expressar, as pessoas podem falar, as pessoas podem dizer aquilo que elas acreditam, os posicionamentos dela, é claro que isso vai causar conflito. Tá? O que a gente deve evitar são os confrontos, mas os conflitos são até saudáveis no regime democrático. E a gente vai evitar o individualismo, tá? A individualidade, que é a minha essência enquanto pessoa, enquanto ser humano, ela precisa ser preservada, mas o individualismo, que é o exagero do indivíduo, ou seja, o isolamento do indivíduo, ele deve ser evitado na democracia, porque o ambiente democrático prevê a comunidade, uma comunidade em que as pessoas se engajam, em que as pessoas participam, em que realizam as coisas juntas, tomam as decisões juntas, portanto, ela é falsa, tá? Essa opção. A outra, quando há conflitos entre os alunos, o melhor a fazer é pedir que façam as pazes e voltem a ser amigos, como eram antes do início da situação conflitiva, porque é necessário que os conflitos sejam evitados. Hoje a gente faz isso, né, com o menino pequeno, né? Pede desculpa, pede perdão, dá um beijo, dá um abraço, mas a vida não é assim, não é verdade? Então, não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira. Uma situação de conflito, ela precisa ser resolvida. No ambiente democrático, o conflito ele vem e ele não deve ser simplesmente suportado ou precisa ser fingir que ele não está ali. Ele precisa ser, de fato, trabalhado para que as pessoas se saiam dele mais fortalecidas. A outra, os conflitos interpessoais são conteúdo essencial para a formação psicológica e social dos seres humanos, um caminho profícuo para a construção de sociedades e culturas mais democráticas e sensíveis à ética nas relações humanas. Sim, gente, os conflitos interpessoais nos faz lidar com as nossas próprias frustrações, ou seja, nem sempre a nossa ideia vai ser a vencedora, nem sempre aquilo que nós acreditamos é que vai prevalecer no final das contas, e isso vai formando em nós também um senso ético, um senso de resiliência e de respeito ao ideal do outro, às ideias do outro. Portanto, essa opção é verdadeira. E a última, as assembleias são os momentos em que o coletivo escolar se reúne para refletir, tomar consciência de si mesmo e transformar tudo aquilo que os alunos e alunas, professores e professoras consideram oportuno e lhes pareça pertinente para melhorar o trabalho e a convivência escolar. Quando nós estávamos trabalhando, nós falamos muito a respeito do trabalho coletivo via conselho escolar, onde nós temos a representação de todos os segmentos da escola. E falamos que o conselho escolar, ele
escolhido, né, os membros do conselho escolar, eles são escolhidos a partir da votação de seus pares, da eleição pelos seus pares. Então, as assembleias também, né, quando eu reúno não só esses representantes, mas as pessoas em geral para definições de assuntos importantes, para a organização, por exemplo, do PPP, ela é extremamente importante. Por exemplo, na construção de um PPP, eu não defino os rumos da escola apenas com o conselho escolar. Eu preciso das assembleias. E essas assembleias são compostas por todos os alunos, pela comunidade em geral, pelos funcionários e professores. Portanto, essa opção está correta. Portanto, se você marcou a alternativa B, tá? É ela que está correta. A primeira opção V, as duas logo em sequência FF e depois VV, ok? A questão número 19, sobre planejamento. Um processo de planejamento resulta não apenas em um plano lógico, conexo e substancial, capaz de promover os objetivos propostos pela orientação clara e específica das condições e determinações para a sua implementação com efetividade. Aqui é da Heloísa Luque, nós estudamos também, né, a Heloísa Luque no nosso curso, né? Então, ela vai dizer que o planejamento, na verdade, gente, ele só é elaborado, por quê? Porque pensa-se na transformação de uma realidade. Estabelece-se uma meta, que se quer alcançar, um plano que ela vai chamar de lógico, que tem conexão, que ele é substancial e que vai levar-nos a chegar a alcançar os objetivos propostos. Então, para Luque, a verificação dessa efetividade, né, de um bom planejamento envolve processo de monitoramento e avaliação. Uma das coisas que a gente precisa pensar, gente, é porque muitas vezes, quando a gente fala de avaliação qualitativa, tem-se a impressão de que não se precisa monitorar os resultados dessa avaliação, porque ela é qualitativa. E é o contrário. Avaliação qualitativa, você tem um monitoramento talvez mais rigoroso ainda do que a quantitativa. Então, você vai ver sempre essas expressões nos textos, né, do Lucchesi, nos textos da Hoffmann, nos textos de Vasconcelos, do Danilo Gandin, eles sempre vão trazer essas expressões. Então, ele continua. Um bom planejamento envolve processo de monitoramento e avaliação que deve ser previsto no próprio plano ou projeto, a partir da definição de. Então, quando eu vou planejar, eu lembro que nós fizemos uma questão dessa no nosso curso de exercícios. Então, quando eu vou planejar, no meu planejamento já deve constar as avaliações ou os processos avaliativos que eu quero desenvolver com o meu grupo de alunos. Então, que deve ser previsto a partir da definição de quê? De um programa de capacitação para enriquecer as experiências efetivas e dinâmicas e indicadas dos resultados, visando a construção da cultura escolar e da formação de valores? Olha, gente, a avaliação aqui está apontando para quem? Olha só, para Luque, a verificação da efetividade de um bom planejamento envolve um processo de monitoramento e avaliação. De quem? Da aprendizagem. De quem? Do aluno. Então, a opção A está me falando de um processo de capacitação de quem? Do professor. Não é verdade? Então, ela não está relacionada ao comando da questão. Percebem isso? Tá? Vamos ver. Ela deve estar relacionada, deixa eu ver aqui, para a gente sempre voltar ao comando, que deve ser previsto no plano ou projeto a partir da definição de indicadores de processos de resultados, instrumento de coletas de dados e questões orientadoras da observação e da análise das ações realizadas e de seus resultados. Essa é a questão correta. Ou seja, na hora de planejar, eu já estabeleço quais são os indicadores
que eu espero que os meus alunos alcancem. Que ele, vamos supor, se ele está numa fase lá na matemática, que ele saiba realizar, primeiro quantificar, depois que ele saiba estabelecer a relação entre o algarismo e a quantificação, que depois ele saiba contar de uma forma crescente, decrescente, depois que ele entenda o sistema de numeração decimal. Então, eu vou estabelecendo indicadores para esse menino, que são esses objetivos. E também já estabeleço quais são as avaliações, e aí, quando eu falo avaliação, eu não estou falando apenas de prova, aqui ela vai chamar instrumentos de coleta, tá? Que são todos os exercícios, todos os trabalhos que são desenvolvidos com esses alunos, para que eu saiba exatamente como ele está se desenvolvendo. E essa coleta, gente, é para observação. Ou seja, não é um resultado final, cabal, em que eu vou simplesmente descartar a aprendizagem desse menino. Ao contrário, é para eu observar, para que eu tenha chance de reorientar a aprendizagem desse aluno, tá? A questão B é a correta. C, equipe colegiada para acompanhar o programa Dinheiro Direto na escola, estrutura e cálculo correto dos gastos, desenvolvendo da liderança compartilhada na escola e análise das ações realizadas e seus resultados. Não, o PDDE não tem nada a ver com monitoramento da avaliação. É um plano de governo, um projeto de governo, então ele não tem nada a ver com isso. E a D, competências para efetividade do apoio logístico e administrativo, empoderamento conjunto de todos e da escola, variação de rendimento e sínteses que se reduzem a... Deixa eu ver, tirar aqui para ver se eu consigo ler. São que se reduzem a informações. Também não. Então, o comando, ele é muito claro, que ele está falando de monitoramento e de avaliação. A única opção que vai atender esse comando é a letra B, tá bom? Vamos, então, à questão da Hoffman, que de 2003, lá na página 59 do livro dela, Avaliação, Mito e Desafio, ela vai dizer o seguinte: é necessário considerar as relações concretas que se travam entre os elementos da ação educativa e buscar uma consciência coletiva do significado desse processo. Ou seja, a avaliação, ela tem um significado muito mais profundo do que simplesmente a atribuição de uma nota, de um conceito. Então, conforme a autora, para analisar a... perdão, gente, deixa eu voltar aqui. Conforme a autora, para analisar a perspectiva da avaliação como uma ação mediadora, de fato, é preciso. Então, olha, o comando da questão está muito claro. Eu quero a opção que vai trazer para mim a análise da avaliação numa perspectiva de ação mediadora, ou seja, processual. Tá, gente? Então, formativa, mediadora, processual, é aquele processo que acontece entre o início, né, de um processo educativo, que eu venho geralmente com uma avaliação diagnóstica, até o final dele. Então, esse meio eu vou chamar de ação mediadora. Partir da negação da prática atual quanto ao seu caráter de terminalidade, de observação, de constatação de erros e acertos. Então, a prática mediadora, ela parte da negação dessa prática excludente, hierarquizada, que nós temos hoje. Tá? É uma nova forma de se pensar a educação. A questão está muito bem elaborada e, às vezes, pode levar você à confusão. Porque o que ela está perguntando é: a perspectiva da avaliação como uma ação mediadora, de fato, é preciso negar, tá? É preciso negar a prática atual no seu caráter de terminalidade, ou seja, o menino tirou aquela pontuação, vamos para frente, eu não volto, eu não revejo, eu
eu não levo em consideração as aprendizagens que foram construídas no processo. Então, eu aprovo ou reprovo. Então, a opção correta seria a letra A. Vamos ver a B. Conceber a avaliação desvinculada das contradições dos educandos e da concepção verificadora das respostas certas e erradas. A avaliação, gente, ela não é desvinculada das contradições. Por quê? Às vezes, você tem aquele aluno excepcional e ele se sai mal num processo avaliativo, seja ele formal ou mesmo num debate, ou seja, é um processo contraditório a avaliação. A avaliação, ela não dá conta de mensurar todos os aspectos da aprendizagem do ser humano, na verdade? Por isso que a gente precisa utilizar-se de vários instrumentos. Então, a B está equivocada. C. Formular tarefas que valorizem o erro do educando. Não, gente. Nós temos até uma questão de que existe o erro construtivo. O que é o erro construtivo? É aquele erro que quando o aluno ele erra, eu sei que ele construiu uma determinada lógica, um determinado conceito até um certo ponto. E dali que ele travou. Então, eu tenho que partir daquele elemento para levá-lo a construir o conceito na sua completude. Isso a gente chama de erro construtivo. É um erro que dá pistas para nós de como aquele aluno está pensando. Mas, de forma nenhuma, nós vamos planejar para valorizar o erro. Tá? Então, essa questão também, essa opção está incorreta. D. Imaginar a possibilidade de ação avaliativa que, por si só, seja impulsionadora de conhecimento, não que eu estou conseguindo ver, deixa eu tirar aqui, de conhecimento, impulsionadora de conhecimento. Deixa eu ver aqui um pouquinho, gente, só um pouquinho que eu já volto. Não. Imaginar a possibilidade de uma ação avaliativa que, por si só, seja impulsionadora de saltos de um nível de conhecimento para outro. Não. Né, gente? A avaliação, ela não impulsiona a aprendizagem de um nível para outro. Na verdade, ela monitora, ela mostra para você se você está no caminho certo. Então, nessa questão 25, a opção correta é a letra A. A próxima opção que nós pegamos foi de Lucchesi, né? Como que caiu questões sobre avaliação, né, gente? Para Lucchesi, a educação está eivada de sentidos, de conceitos, valores e finalidades que a norteia, ou seja, ela está tecida, né, com esses conceitos e valores. Sob essa configuração, o autor estabelece 3 tendências físico-políticas, filosóficas, tendências filosófico-políticas que são educação como redenção, educação como reprodução e educação como meio de transformação da sociedade. Enumere a coluna 2, identificando as tendências conforme a coluna 1. Então, aqui na coluna 1, eu tenho os 3 tipos os 3 tipos de educação, né, de tendências que ele coloca, e aqui na coluna 2 eu tenho a descrição, então eu vou relacionar. Então, a educação não é senão uma instância de reprodução de um modelo de sociedade a qual serve e que é a sociedade vigente. Então, o próprio nome, né, a própria expressão reprodução que é colocada aqui já me leva aqui para o número 2 da escola como reprodução. Ou seja, aqui eu já tenho até um 2zinho da pessoa que fez aqui, então essa aqui é a 2. A educação é crítica, recusa-se ao otimismo ilusório quanto ao pessimismo imobilizador e propõe-se compreender a educação dentro de seus condicionantes e agir estrategicamente. Só de você ler e dizer que ela
se recusa ao pessimismo, né? E que ela procura agir de uma forma estratégica, você está se tratando de uma educação transformadora. Então, aqui eu tenho 3, tá? A educação tem por significado, por finalidade, tem por significado e finalidade a adaptação do indivíduo à sociedade, reforçar os laços sociais, promover a coesão social e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo social. Então, aqui eu tenho a redenção, ou seja, eu vou fazer com que cada indivíduo ele possa fazer parte do mundo social. A educação redentora, ela não vem para promover transformação, ela vem para que os indivíduos se adaptem à sociedade e vem com o discurso de que essas pessoas elas vão se adaptar sendo alguém na vida, entendeu? Sabe esse discurso? Você precisa estudar para ser alguém na vida, como se só a educação por si só garantisse para a gente mobilidade social, tá? Então, é esse discurso. Então, a opção correta é a letra C, em que a numeração ficou 2, 3 e 1, ok? E temos a 34, que vai dizer assim: a prática docente, há anos, vem suscitando questionamentos e despertando interesse por estudos, investigações e inovações. Percebe-se ruptura com o modo de ensinar do passado e, por conseguinte, surgem inovações pedagógicas e tecnológicas no campo educacional. Lembram que eu disse para vocês que eu tinha absoluta certeza que ia cair algo em relação à tecnologia? Achei que cairia até mais, né? Mas foi essa que caiu e bem tranquila porque nós estudamos, né? Então, tendo em vista o pressuposto acima, a ação didática do docente contemporâneo exige que ele consolide as práticas pedagógicas da didática clássica? Não. Até porque as práticas pedagógicas tradicionais já estão consolidadas no nosso meio, concordam? Depois, a B, redefine as funções e competências da profissão docente? Não. As competências, as funções da profissão docente já estão definidas. A resolução número 2 de 2019, eles já trazem as competências que devem ser desenvolvidas na formação, nos cursos de licenciatura. Então, elas já estão definidas. C, expresse conhecimento didático sobre o uso pedagógico das tecnologias. Esse é o grande desafio. As tecnologias estão aí, e como que nós vamos utilizá-las no nosso dia a dia, no nosso planejamento, para promoção da aprendizagem dos alunos. Então, a resposta correta é a letra C. E a D, articule a ausência da reflexão com pós-modernismo de resistência. Não tem nada a ver, né, gente, com o comando da questão. Então, a tecnologia, ela traz para nós uma nova forma de pensar o processo educativo, novas metodologias, novas concepções, novas abordagens, ok? Então, resposta certa, letra C. E, por fim, a 35, que vai dizer que a avaliação tradicional normalmente consiste em uma prova padronizada, com tempo marcado e questão de múltipla escolha que deve ser aplicada ao final de uma unidade de ensino ou de uma proposta didática. Uma professora, na intenção de inovar a forma de avaliação, elaborou uma atividade propondo que os alunos fizessem uma pesquisa nos jornais e depois gravassem um vídeo narrando as principais notícias encontradas. Quando estivessem prontos, ela assistiria aos vídeos e, segundo 5 critérios de avaliação que ela estabeleceu, atribuiria notas aos trabalhos. Esse tipo de avaliação é caracterizada como: eu tenho certeza que muitos de vocês marcaram como formativa. Por quê? Porque ela fez um trabalho inovador. Mas vocês lembram, gente, que eu disse para vocês várias vezes que eu posso ter a mesma configuração de trabalho numa perspectiva tradicional e também numa perspectiva inovadora? Olha só, aqui está dizendo que ela trabalha com uma avaliação tradicional. Bom,
Aí ela resolve inovar. Ela pega a avaliação e estabelece critério. Os meninos vão fazer um trabalho no jornal, vão gravar e vão enviar para ela. E ela vai dar uma nota. Ou seja, não há debate, aqui não fala que há apresentação, não fala que há debate, não fala que há discussão, não fala que tem assembleia, não fala nada. Só fala numa forma, ou seja, tirou-se a prova escrita e colocou-se um outro trabalho, ou seja, continuou sendo somativo, porque não se discute com o aluno as aprendizagens que ele teve nesse processo. Entenderam? Então, olha, mediadora porque os alunos tinham que fazer a pesquisa, ela não é mediadora só porque o aluno tem que fazer pesquisa, ela é mediadora quando o aluno se vê no processo, o aluno consegue contemplar o seu próprio desenvolvimento no processo. Formativa porque o professor estabeleceu critérios, esse é um dos pontos da formativa, mas ela é formativa primeiro, quando ela é um processo formativo, não é uma atividade formativa, é um processo formativo. E segundo, quando o aluno ele apresenta e ele dá conta de avaliar a sua própria aprendizagem, ele dá conta de avaliar a aprendizagem do colega, o trabalho do colega. E autoavaliativa, porque a professora permitiu que os alunos escolhessem os temas. Não, a autoavaliativa tem a ver com aquela capacidade do aluno apreciar o seu próprio desenvolvimento, a sua própria produção, de uma forma crítica, de uma forma coerente. Então, a resposta correta é somativa, foi uma pegadinha que fizeram com vocês, tá? Então, não é porque eu tenho toda uma proposta tradicional, não é porque eu fiz uma atividade diferente que eu virei inovadora. É uma concepção que faz com que eu seja inovadora ou não, que eu tenha uma concepção mais formativa, mais diagnóstica, mais processual, ok? Então, eu espero ter ajudado vocês, né? Agora nós estamos rumo ao PBIH, estaremos realizando novos cursos, né? Com novas abordagens, revendo também abordagens que nós já vimos em Contagem, porque nunca é demais, e eu espero vocês lá. Um beijo no coração e mande notícias para nós, quero ver a mensagem de vocês, que vocês passaram e se deram muito bem. Fiquem com Deus.